Mais uma vez eu acolho os que celebram conosco aqui no santuário, você que nos acompanha aí da sua casa e você que vai escutar ou ouvir esta pregação depois que ela já foi realizada, ela que fica disponível nos nossos canais no YouTube. Você que já tem o costume desta missa das 8 de estudo bíblico, pegue aí o seu caderno, caneta, lápis e já escreva. O título é o 5º domingo da Quaresma, o Evangelho, João capítulo 11, versículo 1 e 45. Como sempre ensino, seria muito bom, depois da pregação, você voltar a este texto hoje à tarde, escolha um momento aí, uns 15 minutinhos, leia o texto novamente, porque depois da explicação, você lê o texto diferente. Aquilo que você não viu na leitura, você verá agora na explicação. Aí o texto ele se configura de maneira totalmente diferente. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos num texto clássico da Escritura do Evangelho de João, que é a ressurreição de Lázaro. Todos nós conhecemos este texto, mas é preciso ir com cuidado ao texto, porque de todos os evangelhos, não vamos dizer o mais difícil, mas o que merece uma atenção redobrada é o Evangelho de João. João, ele escreve coisas complexas de maneira simples, e o Evangelho de João é o Evangelho enigmático. Se você não entra nas linhas do Evangelho, se você não vê o que está por trás, muita coisa passa batida, porque é um Evangelho que merece uma atenção, um estudo, um aprofundamento. Se todo o texto nós aprofundamos, muito mais o Evangelho de João. Então nós vamos acompanhando, como fazemos todos os domingos, vamos lendo o Evangelho e fazendo os comentários, e você vai anotando. E no meio do estudo, nós vamos aí também com a aplicação atual do texto para a vida de cada um de nós. Meus irmãos, a morte, ela é uma realidade da nossa existência. Quem não quer morrer, não deve nascer. Nós caminhamos para a morte existencial. Nós caminhamos para a vida espiritual. A morte do corpo não é a morte da alma. Jesus Cristo, ele nos dá um horizonte a mais da morte. Ele vai dizer que ele próprio, Filho de Deus, nos garante a vida eterna. E nós cristãos católicos estamos buscando o quê? A vida eterna. Nós que somos praticantes, que vamos à igreja, que lemos a palavra, que procuramos os sacramentos, que queremos ter uma vida santa, é unicamente para uma coisa: para que nós sejamos salvos, para que nós tomemos posse da salvação que já é nossa pelo sacrifício da cruz. Se você tira o horizonte de céu, se você tira o horizonte de eternidade, a igreja vira uma ONG. Aí começa a falar só de política, começa a preocupar só com o social, fica só nas coisas aqui de baixo. E ninguém tem uma visão para o alto, para o eterno. E é exatamente para o eterno que Jesus nos redime. É exatamente para a vida eterna que Jesus morreu na cruz por nós. Mas a morte é uma realidade da vida. E quando esta realidade nos tocar, ou tocar os nossos, o que fará a diferença nesta hora? O que faz a diferença de uma mãe que sepulta o seu filho, ou dos filhos que sepultam os seus pais, amigos que enterram os seus parças? O que fará a diferença nesta hora? O Evangelho nos diz: a amizade com Jesus. Aquele que é amigo de Jesus durante a vida, o terá presente na hora da morte. Aquele que foi amigo de Jesus, e na Sagrada Escritura, quando diz amigo, eu não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo de amigos, porque eu vos dei a conhecer os mistérios do reino, os mistérios do meu Pai. O que é ser amigo de Jesus?
é ter intimidade com Ele, é gastar tempo com Ele, é estar no coração dEle e trazê-lo para o nosso. O Evangelho vai dizer várias vezes que Jesus amava Maria, Marta e Lázaro. Por que que Jesus amava esta família? Porque Jesus tinha convivência com esta família. Jesus gostava de estar na casa de Marta, de Maria, de Lázaro. Quando estive na Terra Santa, tive a graça, um presente de celebrar uma missa na casa desta família. E lá eles diziam, deve ser aqui que Jesus sentou, deve ser ali que ele colocou as sandálias. Uma emoção muito grande saber que Jesus gostava de estar nesta casa, gostava de estar com esta família. Aqui uma pergunta: Jesus gosta de estar na sua casa? Jesus gosta de estar na sua família? E aqui uma outra pergunta: você convida Jesus para a sua casa? Você tem tempo para Jesus na sua casa? Tempo de oração, tempo de leitura bíblica, tempo de reunir a família para honrar o nome de nosso Senhor? Ou na sua casa o tempo é para WhatsApp, é para série e para internet? Porque há muitas famílias que Jesus não tem mais espaço. E por que Jesus não tem espaço? E quem não tem espaço, tempo também não tem, nós não temos intimidade com Ele. Aí nós conhecemos Jesus, aquele Jesus que o padre pregou, aquele Jesus que está na Bíblia, aquele Jesus que alguém falou, mas nós não temos intimidade com a pessoa de Jesus Cristo. O cardeal Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia em Roma, nos seus discursos deste ano, ele bateu na mesma tecla dos anos anteriores. Ele que pregava para o Papa Francisco, para os cardeais, cúria romana e funcionários, mas a mensagem dele é para toda a igreja. Ele vai dizer que Jesus não pode ser um personagem histórico. Jesus é uma pessoa. O que é um personagem histórico? Cleópatra, Dom Pedro I, Napoleão Bonaparte. Esses são personagens históricos. A gente consegue ler o que eles fizeram, ler o que eles disseram, ler quais foram as suas conquistas. Mas aqui eu pergunto: alguém aí fica conversando com Napoleão Bonaparte? Alguém aí tem do seu lado a Cleópatra para te ajudar? Dom Pedro I visita lá a sua casa? Não. São personagens que tiveram início, meio e fim, e eles estão na história. Meus irmãos, muitos cristãos, infelizmente muitos católicos, ainda não chegaram a Jesus pessoa. Eles estão em Jesus como personagem histórico. Eles leem a Escritura, eles entendem que Jesus nasceu, pregou, morreu, ressuscitou, 20 papos. Eles não entram em contato com Jesus, porque o personagem histórico, ele é passado. Só que Jesus não está no ontem, ele está no hoje, e ele já está no amanhã. Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre. Por quê? Porque ele não é um personagem histórico, ele é uma pessoa. E por ser pessoa, nós podemos conversar com ele, nós podemos interagir com ele. Jesus disse aos seus e a nós: eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então o Senhor está conosco, e Ele quer ter conosco convivência, Ele quer ter conosco amizade. O problema, meus irmãos, que o mundo que nós estamos vivendo, que está de perna para o ar, tudo hoje é love, tudo hoje é amor. O caboclo sai à noite, fica com 1, 2, 8, nem para mentir o cara serve, e ele vai dizer: olha, eu te amo. Aí este amor é uma coisa deplorável. Um amor que começa, um amor que termina, um amor que trai, um amor que mente, um amor que é material, um amor que não existe. E quando a Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, não é esse tipo de amor que o mundo prega. É um amor de intimidade, é um amor de estar na casa,
é a sua família, são os seus melhores amigos. Aqueles que entram na sua casa, tira o sapato e deita no sofá, abre geladeira, liga a televisão, deita na sua cama. Você está fazendo comida, ele vai ajudar. Você está chorando, ele chora junto. Você vai passear, você leva a pessoa. Isso é amigo. Amigo requer convivência. Se nós não temos convivência e amizade com Jesus Cristo, o que aconteceu com Marta, Maria e Lázaro é um fato do passado e não tem nada a ver aqui conosco. Mas se nós temos amizade com nosso Senhor, é interesse nosso conhecer isto aqui, porque o que aconteceu com eles vai acontecer comigo, vai acontecer com você. Quando Jesus é amigo de alguém, ele sempre está presente nas alegrias e na dor. E o texto vai dizer que havia um doente. Este doente era de Betânia. Betânia na Bíblia é o lugar de descanso de Jesus. Toda vez que você ouve que Jesus está em Betânia, ele está descansando. Eu vou abrir apenas um parênteses para você prestar atenção na proclamação do domingo de Ramos, e você leia na sua Bíblia o que passa despercebido para 99% dos católicos. Quando Jesus ele entra em Jerusalém, Hosana ao filho de Davi, vocês conhecem muito bem o texto, continue lendo o texto. Ele entra, mas na hora de dormir, ele sai. Ele entrou triunfalmente, mas nenhuma família o acolheu. Está na Bíblia isso. Ele entra de manhã e ele sai à tarde. Ai, padre, mas ele sai para onde? Ele vai para a casa de Marta, de Maria e de Lázaro. Ele vai dormir lá. Lá era o lugar que ele gostava. Marta, Maria e Lázaro tinham as portas abertas para Jesus. Procure na sua escritura, está lá, só que a gente lê e não presta atenção. Ele entra em Jerusalém, ele é ovacionado, e o texto continua dizendo que no final daquele dia ele volta para Betânia. Ele entrou, ele saiu e foi para onde ele queria estar. Convivência, amor, intimidade. Betânia, guarde isso. Betânia é lugar de descanso. Betânia é lugar de restauração. Betânia é lugar da verdade. Este nome dessa cidade ficou bem famosa depois das pregações de Padre Léo. Padre Léo que fundou a Betânia, e lá estão os que estão recuperando das drogas, da bebida, de uma vida desregrada. Ali eles têm intimidade com Cristo, ali eles são gerados em Cristo para voltar para o mundo restaurados. Isto é Betânia, isso é cura, é restauração, é intimidade com o Senhor. E o texto diz que Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta. O texto diz também que Maria, todos conhecem, era aquela mulher que ungiu com perfume os pés do Senhor e enxugou com o cabelo. Quer dizer, ela que era uma mulher pecadora, ela vai até Jesus e tem a sua vida restaurada, e ela conquista a amizade do Cristo. O irmão dela, Lázaro, estava doente. É interessante, aí você pode anotar isso, o evangelho todo, ele fica batendo na mesma tecla. Lázaro morreu, Maria disse, Marta disse, Maria levantou, Marta foi. Por que ele repete muitas vezes o nome desses três irmãos? Guarde isto, na Bíblia, quando você ler um texto que tem o nome de alguém, significa que Jesus conhece aquela pessoa. Havia um cego, havia um paralítico, uma mulher exclamou. É uma pessoa da multidão. Jesus olha, vê, mas ele não conhece. Quando a Bíblia diz o nome, é porque esta pessoa conhece a Jesus e Jesus a conhece. Isso é muito importante. Na nossa vida espiritual, quando Deus olha para você, Ele não pode falar assim: é uma mulher que está ali na missa, é um homem que está ali na missa rezando. Não, Ele tem que dizer: é o Padre Christian. Ele tem que conhecer a minha história, e eu tenho que conhecê-lo. Jesus tem que olhar para você, Ele tem que saber o seu nome. E a questão de saber o nome, não é apenas decorar o seu nome, é conhecer a sua história.
Na Bíblia, nome é história, é vida, é passado, é presente, é futuro. Então, quando a Bíblia fica repetindo o nome desses três, é para falar que eles conhecem Jesus em profundidade e que Jesus os conhece em profundidade. Se não fosse assim, o texto seria: havia um homem doente que tinha duas irmãs. Uma das irmãs procurou Jesus e disse, ele foi e disse: tira a pedra, homem, vem para fora. O texto aconteceria do mesmo modo, só que não haveria amizade, não haveria identidade, não haveria reciprocidade, porque quando não se tem nome, não se conhece. Então aqui é uma coisa muito importante, que nós possamos conhecer o Senhor, para que Ele possa conhecer o nosso nome em profundidade, saber quem somos. As irmãs mandam dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Olha que bonito isso. Olha que profundo isso. Será que quando você reza para alguém que está doente, lá da sua família, colega de trabalho, você pode rezar assim: Senhor, aquele que amas está doente. Jesus ama a todos, mas Ele não conhece a todos, porque nem todos vão a Ele. Na frase das duas irmãs, você vê que Lázaro era amigo de verdade de Jesus. Não era amigo de boca, não é amigo de copo, não é amigo de bola, é amigo de coração. Amici cordis, amigo do coração. Aquele que amas está doente. Este texto de João 11:3, ele tem paralelo, anote isso, com as bodas de Caná. Aqui é uma mensagem de eloquente descrição. O que Marta e Maria estão pedindo para Jesus? Nada, nada. Senhor, aquele que amas está doente. Vamos voltar em bodas de Caná? Filho, eles não têm mais vinho. É a mesma coisa. É apresentar a situação, deixando a liberdade para o Senhor. Esta é a oração que move o coração de Deus. Quando nós não amarramos os pés e as mãos de Deus. Vamos lá para o final do Evangelho. Quando Lázaro sai, o que Jesus fala? Solta a mão e o pé, para que ele possa andar. Tem gente que com as orações que faz, estão amarrando as mãos e os pés de Deus, colocando Deus na sua caixinha de valores e pedindo que Deus faça do seu jeito. A oração melhor não é essa. A oração melhor é apresentar: Senhor, aquele que amas está doente. Senhor, o meu filho não tem trabalho, o meu filho se desviou, meu marido é alcoólatra, Senhor, minha mulher é depressiva. É só apresentar e deixa que Deus vai agir. Mas você vê Deus agindo, você sente Deus agindo e você recebe a ação se você é amigo de Deus. Isso é muito lógico. Isso é muito lógico. Pensem aí, se chega na minha casa um desconhecido, vai dando palma, aí eu olho assim, ó, no portão: pois não, só me arruma um copo de água, um minutinho. Pega um copo de água, se tiver um descartável, pode levar, muito obrigado. Pega o seu melhor amigo: me arruma um copo de água. Tá doido? Pode entrar, vou abrir aí. Não, entra aqui rapidinho. Você leva para a cozinha, você senta para conversar, fala: olha, para com essa frescura de pedir um copo d'água, pode abrir a geladeira aí. É totalmente diferente o relacionamento com alguém que você conhece e que você desconhece. A intimidade de Marta, Maria e Lázaro, ela salta aos nossos olhos o Evangelho inteiro. Eles conhecem Jesus de verdade e Jesus os conhece, a ponto que elas vão dizer: fale para Jesus que aquele que ele ama está doente. Vocês não pegaram a pegadinha, não? Qual que é a pegadinha? Eu falei que quando se ama, sabe o nome, não é? Imagine, alguém chega perto de você e fala assim: fulano, aquele que amas está doente. Qual que é a pergunta? Quem? Aqui não se tem nome.
porque o amor já é o próprio nome. Quando eles falaram com Jesus que aquele que ele ama está doente, Jesus sabia quem era. Quando você ama alguém de verdade, não precisa palavras não. O silêncio da pessoa fala. Você olhar para os olhos dela, fala. O jeito que o filho abre a porta, a mãe pergunta: o que aconteceu? Ele não disse nada, ele não falou nada, mas o amor fala tudo. Aquele que amas está doente. Aí os discípulos pensaram: se ele ama, nós vamos viajar para lá, é agora, o negócio é rápido. Aí Jesus disse com muita calma: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado nela. Aqui é um trocadilho de João. Ele está falando da morte de Lázaro, ele está falando da morte da humanidade, e ele está falando da sua própria morte. Lázaro morreu, mas Jesus o ressuscitaria. Jesus também vai morrer, mas o Pai vai o ressuscitar. Atenção nisso, Lázaro ressuscita para morrer de novo. Jesus ressuscita para voltar à direita do Pai, para nunca mais morrer. É na ressurreição de Lázaro, pela ressurreição de Cristo, que o Filho de Deus é glorificado, porque ele vai vencer a morte. É por isso que Jesus diz que essa doença não leva à morte. Ele está falando da doença de Lázaro, ele está falando da doença da humanidade. Qual é a doença da humanidade? Qual é a lepra da humanidade? O pecado. Voltem lá no primeiro homem, Adão, que vem da terra, Adamá, por isso que ele chama Adão, não é? Adão e Eva, quando foram criados por Deus, não existia morte, não existia morte. A morte entrou no mundo pelo pecado, e as pessoas morriam porque pecaram, e Jesus está dizendo: comigo mudou, a doença do pecado não levará mais à morte, porque eu vim vencer a morte. Com a minha ressurreição, o Pai será glorificado. Jesus, novamente, olha como que o texto vai batendo. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. É o versículo 5. Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Na minha Bíblia, não a de pregação, mas a de oração, eu fiz uma setinha e coloquei assim: Jesus era muito amigo da Ana Maria, do Zé Emílio, do Crígia, do Samuel e familiares, porque ele foi amigo desta família ontem. Eu quero que ele seja amigo da minha família hoje. Então esses nomes, Marta, Maria e Lázaro, tem que ser substituído pelo seu nome. Coloque, você que está comigo agora nos canais do YouTube, coloque aí no chat agora: Jesus era muito amigo de... e coloque aí o seu nome, coloque o nome dos seus filhos. Nós precisamos procurar esta amizade. E por que esse versículo entra aqui? O que tem a ver? No meio de um cara doente, fala com ele que quem ele ama está doente. A palavra vai dizer: Jesus era muito, muito amigo. Porque a amizade muda tudo. A amizade muda tudo. Eu não sou uma pessoa egoísta, mas eu tenho cuidado com as minhas coisas, porque dinheiro não está caindo do céu. E conforme o que eles me pedem, eu até minto santamente para não emprestar. Você também é por aí. Só que quando um amigo: ô padre, o senhor me empresta tal coisa? Eu falo: meu Deus do céu, agora eu estou no pepino. É alguém pergunta: por que o pepino, padre? Porque para amigo assim não se nega. Agora eu vou ter que emprestar, e seja o que Deus quiser. É assim ou não é? É assim que funciona. Para os melhores amigos não se nega. Aquilo que você não empresta para os outros, para os melhores amigos você empresta. Por isso que é importante ser amigo de Jesus. Aquilo que geralmente não acontece para desconhecidos, acontece para amigo. E é bom ter o chamado amigo do rei. Já ouviu a expressão? Falando de tal é amigo do rei. Ou seja,
você precisa de algo com alguém muito importante. Você não tem acesso a essa pessoa, mas você tem um amigo que tem. O amigo faz então a ligação. Ele facilita o trâmite. É bom ser amigo de Jesus. É bom gastar tempo de Jesus. É bom ter vida de oração. Quando ouviu que estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias, aqui, Jesus ficou 2 dias no lugar. Mas que amizade que é essa? O cara está doente, o cara dá para morrer, e Jesus fala: não, vamos ficar 2 dias, depois nós vai. Por que ele fica 2 dias? Não é porque ele estava esperando Lázaro morrer, é porque aqui é uma alusão ao tempo de Deus na vida de Jesus. Pense comigo, se ele ficou 2 dias onde ele estava, ele foi para Lázaro em qual dia? Terceiro. Se ele ficou 2 dias e ele vai no terceiro, esses 2 dias estão apontando a sua morte e a sua ressurreição. Ele é sepultado numa sexta-feira, ele ressuscita no domingo. Então ele espera 2 dias e ele vai intervir na vida de Lázaro no terceiro dia. Assim como o Pai o ressuscitaria no terceiro dia, ele vai ressuscitar Lázaro no terceiro dia. E aqui tem uma boa notícia: o terceiro dia é atemporal, não é 24, 24, 24. O que eu quero dizer isso? O seu terceiro dia vai chegar. A hora de Deus agir na sua vida vai chegar. A sua graça vai chegar. A sua bênção vai chegar. Talvez você está vivendo esses 2 dias. Que 2 dias que é esse? Os 2 dias de espera. Marta e Maria ficaram esperando 2 dias. Mas no terceiro Jesus chegou. Esse terceiro dia vai nascer na sua vida. Talvez não é no relógio, mas acontecerá. Jesus, ele não deixa de ir à casa dos seus amigos. Então, se você está vivendo o tempo de espera, um tempo de secura, um tempo que você não quer rezar, persevere, continue esperando, continue rezando, continue fazendo bem, continue fazendo penitência, continue indo à missa, continue jejuando, continue clamando, o seu terceiro dia vai chegar. Você que está em casa, amém? Escreva aí nos comentários: o meu terceiro dia vai chegar em nome de Jesus. Olha quanta coisa bonita escondida no texto. É isso que nós esperamos, o nosso terceiro dia. Seja a ressurreição, seja as nossas graças. Jesus ficou 2 dias. Então disse aos discípulos: vamos de novo à Judéia, porque Betânia ficava a 3 quilômetros de Jerusalém. Aqui os discípulos, na linguagem de hoje, os discípulos piram, né? Piram. Que isso, Senhor? Você foi apedrejar, eles queriam te apedrejar lá há pouco, só quer voltar para lá? Lá é onde a gente não pode ir. E Jesus disse então: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia não tropeça, porque tem a luz. Se alguém caminha de noite, tropeça, porque é as trevas. Eu sou a luz, faltam a luz, e eu sou a luz. Que trocadilho que é esse? Se você falasse para Jesus assim: não vá em tal lugar, que eles querem te matar lá, e Jesus respondesse: o dia não tem 12 horas, se alguém caminha de dia, se alguém caminha de noite, o que Jesus está querendo dizer? Você vai circular aí a palavra hora, hora, e ele está usando as 12 horas para falar da sua hora. A hora de Cristo, letra maiúscula. A hora do relógio, letra minúscula. Deus controla as horas do Filho e ainda não chegou a sua hora. É por isso que Jesus vai fazer esse trocadilho de o dia não tem 12 horas. Então, o que Jesus está dizendo? Tudo tem a hora para Deus. E a hora para Deus não está aqui, ó. Deus não tem isso aqui não. Não tem hora para Deus. Existe um momento de Deus agir. Então Jesus está falando: vocês estão preocupados com hora, mas Deus tem a hora dele. A nossa hora chama como? Hora cronológica, cronos.
Tempo. Como que se chama a hora de Deus? Kairos. É o tempo de Deus, o tempo da graça. Os discípulos, Marta e Maria, estão olhando para o tempo cronológico. Jesus está num outro tempo, ele está no tempo kairótico, o tempo da graça. Depois acrescentou: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Ele não vai dizer o meu amigo, grife aí o nosso amigo Lázaro. Devemos ter amigos? Sim, mas não há amigos melhores do que aqueles que antes de serem nossos amigos, são amigos de Jesus. Se você quer um bom amigo, encontre alguém que tem uma boa amizade com Jesus. O nosso amigo dorme. Já não é mais uma coisa minha, não é o meu amigo, não é um sentimento de posse. Aqui não há sentimento de inveja. Ah, porque é meu amigo, não pode ser amigo de ninguém. A gente vive isso hoje. E Jesus é que ele tem um relacionamento, falou: olha, não é meu, é nosso. E a casa deles não é minha, também é nossa. O nosso amigo está dormindo, e a minha dor deve ser a dor de vocês. A dor da família deve ser a dor de vocês. É nosso, mas não preocupa não, eu vou acordá-lo. Ô gente, os discípulos que andavam com Jesus não entendiam muito bem o que ele falava. Imagina nós há 2000 anos atrás. Tem que aprofundar na Bíblia mesmo. Tanto que os discípulos comentaram entre eles: ah, então ele não morreu, ele está dormindo. Aí Jesus falou: não, ele morreu mesmo, mas eu vou lá e vou acordá-lo. É porque na Bíblia, sono equivale à morte. Por isso que as pessoas perguntam se quem já morreu está dormindo. É porque na Bíblia as duas palavras se equivalem. Os que passaram dormem o sono eterno. É para falar, os que passaram morreram. É isso. Não é que Lázaro estava cochilando ou dormindo. Na Bíblia, do sono equivale à morte. E Jesus vai dizer: Lázaro está morto, mas por causa de vós alegro-me por não estar lá, para que creiais. Mas vamos para junto dele. Para que creiais o quê? Jesus está falando o quê? Foi bom eu não estar lá quando ele morreu, e bom que vocês também não estavam lá, para que vocês possam crer. Crer em quê? Que Jesus é Deus, que Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte. Na cabeça do judeu, eles sabiam que Deus é o Senhor da vida e da morte. Se Jesus tem poder sobre a vida e a morte, ele é Deus, ele é o Messias, ele é o Cristo. Caiu numa prova aí e muita gente errou, né? Perguntaram qual é o nome do Messias. Aí colocaram Emanuel, Jesus, Jesus Cristo, Cristo. A maioria marcou tudo Jesus Cristo, errou tudo. Uai, padre, não, o nome é Jesus, é Yeshua. Cristo é título pós-pascal. Christos do grego é a mesma palavra de Messias em aramaico. Eu posso dizer que Jesus é o Cristo, ele é o ungido, por isso de crisma, o sacramento da crisma, ungido, ele foi ungido pelo Pai. Claro que a gente não vai falar Jesus é o Cristo, aí pegou Jesus, Cristo. Cristo é porque ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, o nome é Jesus, Jesus Cristo, nosso Senhor. Tanto é que quem não crê em Jesus vai falar: eu não acredito em Jesus. Jesus para mim é um personagem. Para o cristão católico a gente devia aprender isso, viu gente? A gente deveria aprender isso, sempre falar em Jesus Cristo, e nunca ficar só com Jesus, Jesus Cristo. Porque quando você fala Jesus Cristo, você está professando: eu acredito que ele é o Filho de Deus, ele é o Messias, ele é o Emanuel. Para que creiais. Olha quem aparece no texto: Tomé. O Tomé
que precisou ver para crer, aquele está todo machinho, né? Vamos para morrer com ele. É porque a coisa para Jesus na Judéia não estava boa mesmo não. O pessoal queria ver o diabo, mas não queria ver Jesus. E Tomé fala, já que ele vai, vamos com ele e vamos morrer com ele. Aqui, meus irmãos, ele está falando em nome de quem? Em nome daqueles que seguem o pastor, que é Jesus. Mas ele já está adiantando, lá na Santa Ceia, essa fala é de quem? Quem lê Bíblia aí? Acertou, Pedro. Pedro, na Santa Ceia, quando Jesus levanta para ir para o Getsêmani, Pedro vai dizer, vamos para morrer com ele. Eu vou morrer contigo, Jesus. Aí Jesus fala assim que ó, você vai morrer por mim? Pois eu te digo, viu Pedro, que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Aqui tem uma pegadinha, essa frase unindo com a frase de Pedro. Na hora da dor, a gente esquece da graça. Estou mentindo? Na hora da dor a gente esquece da graça. Deus nos dá 1000 graças. Aí você perde o trabalho, fica doente, esbarra o carro, você só pensa naquilo ali, todo o resto some. Quando Pedro disse que morreria pelo Senhor, e ele vai negar Jesus 3 vezes, naquele momento que ele nega Cristo, ele está com medo de morrer por Cristo ou com Cristo. E ele esqueceu de quê? Segundo o texto, da ressurreição de Lázaro. Jesus, que tem o poder de ressuscitar o outro, ele tem poder de ressuscitar. Tanto que nós podemos dizer que Deus Pai ressuscitou Jesus, nós podemos dizer que Jesus ressuscitou, nós podemos dizer que Jesus foi ressuscitado pelo Pai no poder do Espírito. É um evento trinitário. Então nós não podemos esquecer, na hora dos problemas, das graças que já recebemos. Essa nossa coragem, então vamos morrer também com Ele, enquanto está tudo bem. Eu morro por Cristo, eu dou testemunho. Mas quando você está lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na roda de amigos, e alguém dá uma opinião contra a igreja, contra os valores cristãos, quem é que ali vai pôr a cara a tapa? Quem é que ali vai morrer para Jesus? Todo mundo fica caladinho. Eu não vou queimar meu filme, eu não vou me posicionar, eles vão me detonar, eles vão, hoje é cancelar, eles vão me cancelar. Quer dizer, a hora que está tudo bem, nós vamos morrer por ele. A hora que nós precisamos testemunhar, ninguém quer morrer por ele. É um pouco de Tomé, né? Se Tomé precisava ver para crer, é como se Jesus olhasse para Tomé e falasse, eu quero ver para crer também nisso aí. Se você está falando, eu quero ver. E o texto continua. Quando Jesus chegou, Lázaro, estou no versículo 18. Quando Jesus chegou, Lázaro estava sepultado há 4 dias. Por que 4 dias é importante? Porque para o judeu, até o 3º dia, há esperança de vida. No 4º dia, morreu a esperança. Não há mais esperança. Então o texto está escrito assim: quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. No nosso português hoje, seria assim: quando Jesus chegou, não havia mais esperança de vida. Quer dizer, morreu mesmo, acabou. Chegou tarde, morreu. Marta e Maria vão dizer a mesma coisa: se eu estivesses aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. A mágoa. Não pegaram a pegadinha, não? É difícil também, né? Pega o versículo lá de trás. Senhor, aquele que amas está doente. Se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Você não ama é nada. Como que muda? Aquele que amas está doente. Se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Não é mais seu amigo, é meu irmão. É a minha dor, é a minha família. Eu estou sofrendo porque o Senhor não foi meu amigo. É isso que o texto diz. Parafraseando.
Se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Aquele que tu amas, morreu. Então só não ama nada. Cuidado, meus irmãos. Cuidado quando a gente reza por pessoas doentes, enfermas, e não temos a coragem de entregá-las a Deus. E a gente reza para que a pessoa seja curada e a pessoa acaba falecendo. O que parece? Que Deus não escutou. Ô padre, eu rezei tanto, a minha vovó morreu. Eu rezei tanto, meu marido morreu. Eu rezei tanto, meu amigo morreu. Se Jesus estivesse comigo mesmo, eu não teria morrido. A mágoa aí. Tentando explicar o inexplicável. Ao invés de entregar, tentando segurar. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa do irmão. Há certas coisas na vida, ou Jesus faz ou ninguém fará por você, viu? A hora que acontece tragédia na vida, todo mundo vem, mas o máximo que eles podem é consolar você. Eles não podem fazer nada. Por que eles não podem fazer nada? Porque morreu há 4 dias. Não há esperança. A esperança existe para aquele que crê. Para aquele que não crê, não há esperança. Então, a única coisa que resta é a consolação. E o que é consolação? É o famoso aceita que dói menos. Morreu, né? Foi tão bom, mas terminou. Tudo que começa termina, né? Ficou bonito no caixão, né? Olha lá aí. Enxuta, corado, sorrindo. Que mau gosto, né, gente? Que mau gosto. Se a pessoa não sabe o que fala, não sabe onde que põe a mão, e é cada batatada, eu acho que deveria, vocês vão rir, mas eu penso, deveria ter um curso, como visitar doente, como ir a velório. O povo não sabe visitar doente, eles não sabem ir a velório. Eu já vi gente tão nervoso no velório, que chegou para a esposa e falou com ela, meus parabéns. Falei, meus sentimentos, meu filho, meus parabéns. Conforme o marido, é parabéns mesmo, né? Ficou livre. Mas vai visitar doente, fica, você está doente de quê? Não, você está amarelo, hein? Não, mas você emagreceu demais, meu Deus, seu olho está num buraco. Olha, meu filho, você pode rezar, porque o céu está perto. Não, olha, meu... É para matar, não é? Quer dizer, este é o versículo 19. Este é o versículo 19. No momento de dor, as pessoas não sabem o que fazem e o que falam. Elas foram consolar Marta e Maria. Moriou. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas Marta, ela escuta que Jesus chegou. E ela não quer ficar na consolação. Ela vai até Jesus. Já expliquei a frase dela. E Jesus vai dar a resposta para ela. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Meus irmãos, aqui tem algo muito importante, e anote isso aí. Jesus não está falando, eu tenho poder de ressuscitar. Ele está falando, eu sou a ressurreição. Eu posso dizer assim, eu estou vivo. Você pode dizer, eu estou vivo. Mas quem é que pode dizer, eu sou a vida? Não. Eu sou bom. Quem pode dizer, eu sou a bondade? Jesus, ele não diz apenas que ele ressuscita, mas que ele é a ressurreição. Ele é a vida. O que ele está falando para Marta? O que o ser humano não pode, Deus pode. Eu estou aqui, eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Para mim não há impossível. Ainda que alguém tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Olha que bonito. Não morrerá jamais. Padre, então quem crê em Jesus não vai morrer? Ele está falando da vida eterna. Não morrerá jamais. Aqueles que morrem na eternidade é que é a verdadeira tristeza. Santo Afonso Maria de Ligório, ele vai dizer que existem 2 mortes, mas que na vida do cristão existe uma morte. Qual a morte? A morte física. Mas não existe a morte espiritual. Para aquele que não crê, existem 2 mortes: a morte do corpo e a morte do espírito, que é a condenação eterna. É por isso que Jesus vai dizer:
Aquele que vive e crê, não morrerá. Qual que é o mundo que nós estamos vivendo? É um mundo que quer viver. Vamos viver, vamos beber, vamos passear, vamos ser felizes, vamos viver! Viver e não terá vergonha de ser feliz. É isso que o povo quer. Agora a segunda parte, ninguém fala, né? Jesus disse, aquele que vive e crê. As pessoas estão buscando viver, mas elas estão distanciando do crer. Com muita tristeza, meus irmãos, nos Estados Unidos, a porcentagem de satanistas triplicou nos últimos 2 anos. Praças já foram erguidas a Satanás. Nos Estados Unidos agora saiu uma lei mês passado, que uma seita satânica foi reconhecida pelo Estado como igreja, com direitos, com regalias. Fez uma fila na rua, a maioria jovens, recebendo uma cruz de cabeça para baixo preta, negando o batismo, uma estátua de Lúcifer no trono, eles se ajoelhando, oferecendo ali objetos, a maioria jovens. E dentro de casa uma divisão total, os pais cristãos, os filhos satanistas. Na sala um crucifixo, no quarto Beuzebu. Na sala tudo claro, o quarto de preto. Escrevam o que eu vou dizer, para que não digam que eu sou profeta do Apocalipse, porque alguém disse, Padre Cristo é profeta do Apocalipse, ele fica falando só de desgraça. Então eu vou te falar o que vai acontecer, para que o dia que acontecer, e não vai demorar a acontecer, mas como que o padre sabia dessas coisas? Jovens e adolescentes brasileiros adoram cheirar americano. O povo que gosta de americano é o tal do bobo brasileiro. Estou falando do povo brasileiro, o bobo brasileiro, mas adora americano. O gringo falou yes, você já trata como se fosse a rainha da Inglaterra. Tudo que bomba nos Estados Unidos vem bombando na América Latina até chegar com força no Brasil. Vejam os filmes, as músicas e a moda dos adolescentes, é tudo americano. Não vai demorar essas coisas chegarem com força no Brasil. Não vai demorar você ver na nossa cidade pessoas se declarando, eu sou satanista, e ninguém vai poder falar nada. Eles estão agora, não sei como que vai resolver isso, se sentindo atacados. Não sei se vai chamar de satanafobia, capetafobia, não sei o nome que eles vão pôr nisso não, porque tudo hoje é fobia, né? Porque eles estão questionando como que a Igreja Católica lida com São Miguel, que eles não vão aceitar orações, fala São Miguel pisou no diabo, acabou com o diabo, aquela imagem de São Miguel pisando no diabo, não, está nos humilhando. Nós temos a crença nossa, e olha o que eles estão fazendo na igreja, e vocês vão ver o que vai acontecer. Eu estou avisando e ninguém escuta, e a coisa está vindo porque as pessoas querem viver, mas elas não querem crer. O que ninguém nunca imaginava aconteceu. Uma praça americana destinada e dedicada a Satanás, com inauguração, com banda, com fogos, e num trono lá o Beuzebu. Opa, de onde que eu acho isso? Procure no Google, é só colocar lá, praça nos Estados Unidos dedicada ao capeta, você verá a reportagem. E se pesquisar mais, você verá ainda mais, para você não dormir, como eu não tenho dormido. As coisas não estão bem. Os tempos são maus. Então nós precisamos buscar aquilo que Marta e Maria e Lázaro fizeram, uma amizade profunda com Jesus Cristo, para que o mal não nos toque, para que essas ideologias não entrem na nossa cabeça. É por isso que nós temos que defender a família. O que a família passa para os filhos é valor. Onde falta a família, essas outras coisas vão entrando com muita facilidade. Aí é o professor que vai plantar ideia, é o amiguinho, é o pessoal. Aí a pessoa não tem uma base de família, o que vem ela aceita. Por isso que as nossas famílias têm que ser amigas de Jesus.
conhecer Jesus, intimidade com Jesus, essas coisas não nos tocarão. Aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Ele pergunta: crês isso? Sim, Senhor, eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus. Olha que bonito. Jesus pergunta para ela: você crê que eu posso ressuscitar o seu irmão? Você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Talvez naquele momento de dor, ela não crê na ressurreição do irmão, mas ela crê em Jesus. Aqui novamente um texto paralelo com Pedro. Vocês não querem ir embora? João 6. Vocês não querem ir embora não? A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Eu não entendi o que o Senhor disse, mas o Senhor disse, eu fico. Eu creio que tu és o Messias, o Filho de Deus. No versículo 15, estou alegre por não ter estado lá, para que creiais. Creiais em quê? A resposta está aí, que tu és o Messias, o Filho de Deus. Maria, ela chama Marta. Marta vai até Jesus, o diálogo é mais ou menos o mesmo. Veja que Maria foi primeiro, depois, não é? Marta foi primeiro, depois ela chama Maria, e aqui o texto vai continuar, não tem maiores detalhes. A única coisa que muda no texto, depois da frase dela, é o versículo 33. Jesus viu ela chorar. Jesus viu as pessoas chorarem. Aqui é a impotência humana. O que a gente faz quando a gente não dá conta de fazer? A gente chora. O que a criança faz quando ela não dá conta de fazer? Ela chora. O adulto, a gente chora. Só que o choro aqui é um choro de impotência. Se Marta e Maria pudessem, elas não teriam concedido que o irmão morresse. Jesus ficou profundamente comovido. Por quê? Aí as pessoas vão responder rapidamente: por quê, padre? Porque ele viu o pessoal chorando. Não, porque Jesus chora também. Não é por causa disso. Primeiro, quem responde isso aqui é Santo Agostinho, bispo de Hipona. Ele, comentando este evangelho, ele vai dizer: Jesus ficou comovido, primeiro, porque ele vê o poder da morte e o poder de Satanás. O ser humano que foi criado para a vida, ele está sendo ceifado. Deus criou para a vida, o ser humano está morrendo. Jesus veio para que tenhamos vida e as pessoas morrem, até os amigos dele morrem. O poder da morte e o poder de Satanás. Ele fica comovido. E outra interpretação, que ele fica comovido por causa da falta de fé. Jesus disse que ele é a ressurreição. Marta, Maria sabiam quem ele era, já tinham testemunhado milagres grandiosos, e ali eles estão chorando como se fosse o fim, ainda que Jesus ali estivesse. Ainda que Jesus ali estivesse. E é o menor versículo da Bíblia, viu? Anote aí. João capítulo 11, versículo 35, é o menor versículo da Bíblia inteira. E Jesus chorou. Não tem versículo nenhum menor do que esse. Mas vai me dizer, é o maior. É o maior. E por que Jesus chora? Ele chora pelo amigo. Ele chora pela humanidade. Ele chora por aqueles que não têm fé. Ele chora por aqueles que vão morrer espiritualmente. Ele chora por aqueles que não reconhecem como Messias e Filho de Deus. Ele chora por aqueles que o renegam. Renegaram ontem, renegam hoje, renegarão amanhã. Tanto é quando Jesus vai chegar em Jerusalém, o que ele disse? Quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? Olha a pergunta de Jesus, hein? Quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé sobre a terra? E os judeus disseram: vede como ele o amava. Essa é a galera do bem.
vede como ele o amava. Mas sempre tem um chato, né? A turma do mimimi começou, foi hoje não, na época de Cristo já tinha. Aí a turma do mimimi disse assim: pois é, né? Aquele que fez os cegos se enxergarem, não podia ter feito que Lázaro não tivesse morrido. Olha o comentário mais infeliz. Aquele que fez tanta coisa boa, sempre houve, sempre haverá. Fique na primeira turma, vede como ele o amava. Gente, atenção, não é porque o vovô, a vovó morreu, o titio, a esposa morreu, que Jesus não os amava, não. Pelo contrário, ali foi o verdadeiro encontro. Na cabeça das pessoas, Jesus só ama alguém quando cura, quando ressuscita, quando está saúde. Então quer dizer que a pessoa que está doente, tem problema e morre, Deus não ama? Os judeus viram, Jesus está chorando, mesmo que Lázaro morreu, vede como ele o amava. E Jesus então pergunta: onde o colocastes? Vem ver, Senhor, vem ver. Jesus chega e com autoridade, ele diz: tirai a pedra. Ele podia falar, né? Ô gente, por favor, vamos reunir um pessoal aqui. Bom mineiro, né? Arreda a pedra aí. Arreda. Não, ele faz com autoridade: tirai a pedra. Por quê que a afirmação de Cristo é firme? Isso remonta à criação. Só havia trevas. Deus disse: faça-se a luz. Quando Jesus diz: tirai a pedra, ou seja, deixa a luz entrar no túmulo. Essa é a analogia. É a criação do mundo, Deus criando a luz e Jesus levando luz para dentro do túmulo. Meus irmãos, agora respondam: Jesus, com o poder que ele tinha, ele não podia ter rolado a pedra? Lógico, ele falaria para a pedra, ele faria assim, ficaria até mais espetacular. O pessoal ia gostar do negócio. Jesus chegar, fazia assim na pedra aqui, ó. Fica olhando, gente, fica olhando. A pedra. Todo mundo. Nas bodas de Caná, ele podia ter olhado para 6 talhas e falou: ó, fica olhando, gente, como que o papai age, ó. Ia brotar vinho da talha. Ele podia fazer, sim ou não? Sim. Por que não fez? Porque a colaboração para o milagre parte de nós. Deus age quando você age. Deus continua quando você começa. Enche a talha d'água, o milagre aconteceu. Multiplicação dos pães, o que vocês têm aí? 5 pães e 2 peixes. Tirai a pedra. Você não pode ressuscitar o morto, pode? Não, Senhor. Ou você pode rolar a pedra? Isso eu posso. Então faça o que você pode, e eu farei o que você não pode. Faça o possível e Deus fará o impossível. Anote isso aí. Vamos colocar no chat agora, lota aí. Vamos ver quem é o primeiro. Nós somos milhares de pessoas, coloca aí. Faça o possível e Deus fará o impossível. Anote isso. A pergunta é: você está fazendo o possível? Você que reclama da vida, reclama do trabalho, reclama do casamento, reclama da família, reclama de tudo, você está fazendo o que para que Deus possa fazer? Você está fazendo o que para que Deus possa fazer? Tirai a pedra. Mas aí sempre tem um porém, né? Senhor, já cheira mal. É o 4º dia. Estranho. Estranho, não é, Marta? Muito estranho essa frase sua. Porque há pouco ali eu disse: aquele que crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Eu perguntei para você: crê nisso? Você disse: creio, Senhor. Então mostra. Mostra. Porque lá atrás você disse, agora você tem que fazer. Tem que desenhar? Ou tá bom? Falar, gente, a gente fala, mas Deus quer que a gente mostre. Marta lá atrás disse que crê. Você crê? Então vamos ver se você crê. Rola a pedra.
rola a pedra. Não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Você viu? O pessoal quer vida, mas não quer crer. Por isso que ele disse lá atrás, aquele que vive e crê em mim. Não adianta falar de vida, tem que crer. Tiraram então a pedra. Imagina, 4 dias sepultado, cheiro de cadáver, todo mundo, o que vai acontecer disso aí? Que podridão. Esse cheiro da podridão não é só do cadáver, é do pecado. Esse é o cheiro do pecado. O pecado fede. Deus é um bom aroma, o pecado fede. E Jesus disse assim: Pai, eu te dou graças. Olha que bonito. O milagre acontece para quem agradece. Jesus, ele não começa pedindo, ele começa agradecendo. Você quando acorda, você começa o dia agradecendo? Você quando reza, você começa rezando, agradecendo? Você quando está com alguém, você começa sempre pela gratidão? Pai, eu te dou graças, porque sempre me ouviste. O Senhor está comigo, eu estou contigo. Eu não preciso de milagre, mas esse povo aí precisa. Esse povo aí precisa. Digo isso por causa do povo que me rodeia. Eles precisam crer. Tendo dito isso, exclamou com voz forte, ou seja, ele gritou. Há um nome aí: Lázaro, vem para fora. Gente, pensa comigo. Um homem há 4 dias sepultado, fedendo, estado de putrefação, aquele cheiro, e Jesus fala com ele assim: Lázaro, vem para fora. Imagina a cara do povo. Eu tenho certeza, vocês não riem não, eu tenho certeza, quando Lázaro apareceu, meu filho, metade ali deu no pé. Nossa, vixe Maria, que é isso? Misericórdia. O povo achou que não ia funcionar. Eu tenho certeza. Meu filho, um homem morto sai andando, quem é que vai ficar para ver? Pedra para quem te quer, quem tem medo. Claro, a família ficou meio assim, né? Tanto é que Jesus vai dizer: gente, vamos agir aí, desamarra para que ele ande. Todo mundo fica só olhando, né? E ele sai, todo amarrado, com a múmia. Claro, o fato é real. Cuidado, viu, gente? Cuidado. Tem uma galera hoje dentro da igreja tirando tudo que é milagre de Jesus. Cuidado. Jesus ressuscitou Lázaro, isso é um fato, é um milagre, é uma ressurreição real. E através disso, nós podemos então interpretar a nossa vida. E aqui é o final da reflexão. Qual este túmulo de Lázaro? Uma vida de trevas, uma vida de pecado. Jesus hoje, ele não está olhando mais para Lázaro. Hoje Jesus está falando assim: Padre Christian, vem para fora. Paulo, vem para fora. Rosângela, vem para fora. Ricardo, vem para fora. E nós devemos ir. Desculpa não falta para ficar, mas nós devemos sair desse túmulo. Lázaro podia ter gritado lá de dentro: eu estou amarrado. Não, ele veio, amarrado nos pés, ele saiu pulando. Você não pode correr, meu filho, ande. Você não pode andar, rasteje. Você não pode rastejar, role. Mas vá até Jesus quando você escuta ele te chamar. E o Senhor nos chama todos os dias: vem para fora. Eu estou falando para pessoas aqui no santuário, pessoas em casa, que transformaram o seu quarto no túmulo, não é? Janela fechada, cortina fechada, porta fechada, pessoa deprimida, não quer sair de casa. Não, tira a pedra, abre janela, deixa o sol entrar, não fica deitado durante o dia não. Vai sair, vai para o sol, vai fazer uma caminhada, vai visitar alguém, vai ajudar um doente, vai para a igreja. Jesus está falando para você, deprimido: sai, vem para fora.
A pessoa deprimida, ansiosa, ela entra na toca, ela quer morrer ali, ela não quer nem que tire a pedra. Jesus está falando: você consegue tirar a pedra, e eu vou te tirar daí. Quantas pessoas, meus irmãos, não morreram, mas vivem como mortas dentro de um sepulcro? Nós não podemos ressuscitar os mortos, mas nós podemos ressuscitar os vivos. Quanto testemunho eu tenho de pessoas vivas que viviam como mortas e voltaram a viver, e agradecem a Deus, e louvam a Deus. Estão trabalhando, namorando, estudando, casando, construindo a vida com muita fé. Vida e fé, fé e vida. Vem para fora, desataio, deixa caminhar, deixa caminhar. Muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta e Maria viram o que Jesus fizera e creram nele. A experiência, creram que ele é Deus, creram que ele é o Filho de Deus. Meus irmãos, que nós possamos também, depois desta Santa Missa, entrar de cabeça neste texto. É claro, meus irmãos, por mais que o padre estude Bíblia, e hoje foi um estudo até extenso, não dá tempo de estudar tudo, é claro que não dá. A gente vai dando aqui umas pinceladas naquilo que o tempo nos concede. Mas se pudéssemos, isso aqui é estudo para você fazer num retiro de uma semana, cada dia aprofundar em alguns versículos, mas aqui já deu para entendermos uma coisa: aquele que é amigo de Jesus durante a vida, encontrará a amizade de Jesus na hora da morte. Aquele que caminha com Jesus durante o dia, encontrará o Senhor quando a noite vier. E aqui eu digo para todos: tanto a morte como a noite vai nos visitar. O importante não é se virá, o importante é com quem estaremos, e estaremos com o Senhor. A pergunta que Jesus faz para Marta, ele faz para você e faz para mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que tenha morrido, viverá. Quem aqui já sepultou um ente querido? É doloroso. Jesus está falando para você: aquele que morrer, ressuscitará. Eu sou a ressurreição e a vida. Alguém que crê em mim, ainda que tenha morrido, ressuscitará. E aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Você crê nisso, Marta? Você crê nisso, Padre Christian? Você crê nisso? Você crê nisso? Este é o momento de você lembrar dos seus entes que foram e dizer para Jesus: eu creio, Senhor, Tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Que nós possamos acreditar que o Senhor está conosco, e que a amizade que Jesus tinha pela família de Lázaro, de Marta e Maria, Ele tem pela nossa. Nós que aqui estamos, nós somos a família de Jesus. Nós somos a família de Jesus. Não é? Ou não é? É. Jesus, sim, sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Eles estão te chamando. Quem é? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha família? São aqueles que ouvem a palavra e as colocam em prática. Se você ouve a palavra de Jesus e a coloca em prática, você é da família de Jesus. Você que terminou de ouvir esta ministração da palavra, convido você para assistir a próxima pregação depois dessa. Que se nesta pregação nós aprofundamos no Evangelho, na missa da noite, que é a próxima pregação, nós vamos aprofundar na primeira e na segunda leitura. Aí nós vamos falar sobre a nossa morte, a nossa experiência de Deus e o que devemos buscar. Seja um evangelizador também pelos meios de comunicação, sobretudo pela internet. Copie o link desta pregação e envie nos seus grupos de WhatsApp, para a sua família, para os seus amigos. Hoje mesmo esse vídeo já é editado, ficará só a reflexão. Durante a semana vamos partilhar palavras que levam alegria, paz e esperança. Deixe o seu comentário. Você que terminou de ouvir essa pregação, vá nos comentários e deixe de tudo que o padre aqui falou, o que mais tocou o seu coração. Aonde Deus falou na sua vida. Você que não é inscrito ainda no canal, se inscreva agora, deixa o seu like, ajuda o YouTube a favoritar esse vídeo para muitos. Toque no sininho
para que você seja notificado pelos novos vídeos. E acima de tudo, reveja quando necessário este estudo bíblico. Se coloque na família de Marta, Maria e Lázaro. Nós também somos amigos de Jesus, e o que Jesus fez por esta família, Ele haverá de fazer também pela nossa. Ao Senhor Jesus, caminho, verdade e vida, toda honra, toda glória e todo louvor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.